E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre iluminismo. Antes de falarmos sobre iluminismo, vamos falar um pouquinho sobre a Antiguidade e a Idade Média. Na Antiguidade se produzia muita cultura. Quando falamos sobre cultura, falamos sobre qualquer coisa que é feita pelo ser humano. Então, toda a produção que o ser humano faz. Nós podemos destacar a dança, a música, a arquitetura, a escultura, as ciências, matemática, filosofia. Então, durante a Antiguidade nós temos muita produção cultural. Com a queda do Império Romano, acaba a Antiguidade e começa o período chamado Idade Média. Durante o período da Idade Média, quem domina a produção cultural é a Igreja Católica. E para a Igreja Católica, o que era arte e ciência era visto como pecado. Arte porque era vista como uma tentativa do artista de querer se igualar a Deus em uma criação. Porque a arte é uma produção, é uma criação. E a ciência era vista como pecado porque era um questionamento da obra divina. Ou seja, a ciência discute o nosso planeta, discute o nosso mundo. E questionar o que acontece no nosso mundo seria, então, o questionamento de uma divindade, que é perfeito, não pode ser questionado. Nós só devemos viver, então, nesse mundo perfeito. A igreja falava isso, era proibido, um pensamento mais liberal, uma produção artística mais liberal, um pensamento científico mais liberal. Não quer dizer que não acontecia produção científica e artística durante o período da Idade Média. Acontecia sim, mas era mais tendencioso para a religião. No final da Idade Média, com o absolutismo, a Igreja Católica começa a perder muito poder político. E algumas pessoas começam a questionar a doutrina religiosa, a fazer livros onde a igreja, o governo eram questionados, o poder político era questionado, a igreja e a sua estrutura eram questionados. Então, o iluminismo, de uma forma bem simplificada, seria a volta da produção científica, a volta do questionamento. Para entender melhor essa questão de iluminismo, vamos imaginar que nós estamos em uma biblioteca. Nessa biblioteca existem livros sobre tudo, com respostas para tudo. Vamos imaginar que na antiguidade o acesso a essa biblioteca era livre. Todas as pessoas conseguiam ter acesso, iam lá por vontade própria e adquiriam conhecimento, pouco a pouco. Isso sempre debaixo de uma luz que ajudava então essas pessoas a enxergar o que estava contido nas páginas dos livros. Agora vamos imaginar que nessa mesma biblioteca nós temos uma nova administração, que seria a Igreja Católica. A Igreja Católica remove a iluminação central. Então, durante o período da Idade Média, em que a Igreja controlava então essa biblioteca, as pessoas precisavam ser guiadas pela Igreja Católica. Elas não tinham mais o conhecimento por si só, elas não buscavam mais o conhecimento. Elas tinham então uma orientação pela Igreja e elas tinham que acreditar, tinham que confiar na Igreja. Agora vamos imaginar que dentro dessa mesma biblioteca, em um dos cantos, nós temos um grupo de pessoas que conseguiu fazer fogo, conseguiu fazer uma iluminação artificial ali e estão conseguindo ler os livros. Isso seria o iluminismo, um grupo de pessoas que começa a questionar a direção da igreja. Essa biblioteca, ela não existia. É somente uma forma para entendermos melhor o que é o iluminismo. Então, a princípio, na antiguidade, as pessoas tinham um livre acesso ao conhecimento, é como se existisse a luz do conhecimento. Durante a Idade Média, essa liberdade de pensamento foi cessada, a luz do conhecimento praticamente teria se apagado, e no final da Idade Média, um grupo de pessoas começa a resistir à Igreja Católica e começa a questionar. O iluminismo é o retorno da produção científica, principalmente a filosofia política. Agora nós vamos dar exemplo das principais ideias iluministas, começando por Rousseau e o contrato social. Rousseau falava que o governo precisava atender às demandas da população, fazer tudo o que a população precisava, e, em contrapartida, a população precisava obedecer ao governo para que o governo conseguisse fazer o que a população precisava. Isso é o que nós chamamos de contrato social. John Locke fez praticamente uma releitura do contrato social de Rousseau. Locke concordava que a população precisava obedecer ao governo para que o governo pudesse atender às demandas da população. Mas Locke faz uma crítica a esse contrato social. E quando o governo não atende às demandas da população? Quando a população apenas obedece e o governo não faz a sua parte? Locke falava que quando o governo não faz a sua parte com a população tem o direito de reação à tirania. Ou seja, o direito de fazer uma revolução e retirar o governo.
modificar o governo. John Locke é a base ideológica para o que nós vamos ver de revolução daqui para frente. Por último, nós temos Montesquieu. Montesquieu falava que o poder absolutista era muito poder para uma pessoa só. Ele falava que o poder do rei tinha que ser dividido entre outras pessoas. Então, o primeiro poder é o poder executivo, poder exclusivo do governante, poder exclusivo do rei. Hoje, o poder executivo ele é exercido pelo presidente. O que faz o poder executivo é administrar. Então, quem vai cobrar imposto, quem vai construir estrada, quem vai contratar servidores públicos, quem vai pagar os salários. Então, quem administra o país, quem administra o reino, é o que nós chamamos de poder executivo. O segundo poder criado por Montesquieu é o poder legislativo. O poder legislativo é o poder de criar leis. O poder legislativo, segundo Montesquieu, não poderia ficar nas mãos do rei, porque ele poderia ser privilegiado na criação de uma lei. Ele poderia fazer uma lei que o privilegiava, poderia privilegiar os seus amigos. Hoje o poder legislativo é exercido pelos deputados e pelos vereadores. O último poder é o poder judiciário. Montesquieu falava que as pessoas que faziam as leis também não poderiam julgar, porque elas poderiam ser tendenciosas na hora de julgar. Os juízes precisavam ser independentes para ter um julgamento independente, independente do rei, independente dos legisladores. Até hoje nós temos a utilização dos três poderes de Montesquieu aqui no Brasil. Só que Montesquieu ele criou um quarto poder. Ele imaginava que entre esses três poderes poderia surgir algum problema. E ele imaginava que esses poderes, sendo limitados e independentes, poderiam não conseguir resolver algum problema entre eles. Vamos supor, então, que seja um problema entre o executivo e o legislativo. Não seria um problema exclusivo do executivo, não seria um problema exclusivo do legislativo. Quem é que vai resolver esse problema? Se há um problema misturado entre duas esferas de governo. Para Montesquieu, existiria então um quarto poder para resolver problema entre os poderes. É o que nós chamamos de poder moderador. No caso, então, ele vai apenas moderar o problema entre os poderes. Só que esse poder moderador ele é um pouco arriscado. A única vez que ele foi utilizado no mundo foi utilizado para mandar nos outros. É por isso, então, que hoje no Brasil nós não temos o poder moderador. Agora nós vamos falar sobre os Illuminati. Como nós vimos, durante a Idade Média, os artistas, os cientistas, eles eram perseguidos. Não era permitido um pensamento livre. O Illuminati era uma sociedade secreta de pessoas que queriam ter um pensamento livre, que queriam praticar uma arte livre, queriam praticar um pensamento livre. Então os Illuminati só existiam para poder praticar o que era proibido. Os Illuminati, em sua maioria, eram artistas. Os Illuminati, por serem artistas, colocavam elementos do paganismo nas suas obras, como, por exemplo, elementos do Egito, elementos que fazem referência aos deuses egípcios. Esses elementos foram incorporados na arte desses artistas Illuminati como uma forma de resistência à religião católica, à Igreja Católica, que tentava dominar o pensamento das pessoas. Hoje se fala muito sobre os Illuminati quererem dominar o mundo, mas hoje não existem mais os Illuminati. Os Illuminati só existiam com o objetivo de fazer o que era proibido. Eles somente queriam praticar arte e ciência, ter um pensamento livre num período que era proibido. Hoje, tudo é liberado. Então não há motivo para existir ainda essa sociedade secreta chamada Illuminati. Não quer dizer que não existam outras sociedades secretas por trás de eventos que acontecem pelo mundo, mas os Illuminati provavelmente não existem mais.